vocês estão? Tudo bem? Conseguiram realizar a atividade do livro? Muito bem, parabéns para vocês. Hoje nós vamos fazer a correção da atividade de português na página 140 a 143, tá certo? Peguem aí o livrinho de vocês na página 140, que é a nossa atividade. Nós vamos estudar de acordo com o texto, tá certo? Primeira questão. Qual é o personagem do poema? O poema fala de quem? O poema fala do peixe. Então é o peixinho, não é isso? Peixinho. Onde ele mora? Onde o peixinho mora? Em uma casa redonda. Em uma casa redonda. Como é o nome dessa casa? O aquário. Certo? Quantos? A terceira. O aquário, ele é de vidro ou de plástico? De vidro, certo? Acrescentem aí. A casa é redonda, é o aquário, e ela é de vidro. Observe o aquário e responda às perguntas. A tia vai apagar aqui para colocar, certo? Letra A da terceira questão. Quantos peixes há no aquário? Tem 8 peixes no total, não é? 8 peixes. Letra B. Quantos peixes estão virados à direita? 4 peixes. Letra C. Quantos peixes são listrados? 4 peixes também, não é? Letra D. Quantos peixes são grandes? 4 peixes. Letra E. Quantos peixes estão virados à esquerda? 4 peixes. Letra F. Há quantos peixes sem listras? 4 peixes. Quadro. Forme sílaba com as letras do quadro. Aí tem o X, né? Aí tem o A, E, I, O e U, não é? Como é que vocês vão formar? Vocês vão formar a sílaba, não é? Ó. X, X-A, chá, xé. Complete as palavras de acordo com os códigos abaixo. Essa gotinha aí vai ser que sílaba que você vai completar? X, U. Vai ficar enxurrada. A estrelinha. X, E. Peixe. Isso é uma fruta? É, né? Vai ficar o quê? X. Abacaxi. Abacaxi.
Aí a outra, chale, enxugar, queixo, axila, XI, e roxo, XO. Sexta, ligue as figuras aos seus respectivos nomes. Caixa, ligaram para caixa, xícara, xarope e táxi, o carro, né? Sétimo, numere as figuras de acordo com as frases. O xarope é a frase 3, o chale 2, o bolo 1 e o aquário 4. Então a sequência é 3, 2, 1, 4. A oitava questão. Descobriram quais são as palavras? Muito bem. Vocês pintaram, né, as formas geométricas e descobriram as palavras? Isso. Quais foram as palavras? Xarope, faxina, peixe, lixo, abacaxi, ameixa. Aí foram as palavras que estavam no caça-palavras, né? A nona, escreva o nome das figuras abaixo. Xícara, eu queria um lápis que estivesse prestando. A nona questão. Xícara. Vão olhando a escrita aí, certo? Graxa. Caixa. Xadrez. Xadrez. Escreva nos quadrinhos o nome dos desenhos a seguir. Separe as sílabas, aqui vai apagar aqui, certo? Para colocar. Xarope. Aí em cada quadrinho desse você coloca uma sílaba. Xarope. Tá certo? Em cada quadrinho, uma sílaba. Ok? Bexiga. Bexiga. Aí separa a palavrinha. Bexiga. Caixa. Caixa. Vamos separar a palavra caixa. E agora xilofone. 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 Ordene as sílabas e descubra o nome das figuras. A seguir, escreva-o e ligue-o à figura correta. Seguindo a numeração, descobriram quais são as palavras? Muito bem, as palavras são caixote, e vai escrever, certo? Caixote, na linhazinha que tem aí. Aí depois vocês vão ligar para as figurinhas. Caixote, xerém,
Xerém, tem um acentinho, um acento agudo. E abacaxi. Abacaxi. Certo? Pronto, aí foi a nossa correção de português. Peço às mamães que façam leitura com as crianças, tá certo? Pronto, agora nós vamos para história e o nosso conteúdo hoje é a história da sua escola. Vocês conhecem a história da escolinha Estrela Guia? Não? Pois nós vamos pesquisar para vocês saberem um pouco mais como a escola foi fundada, em que ano ela foi fundada. Vocês lembram do hino da escola? Não lembram, né? Então, vocês vão ouvir o hino da escola no finalzinho da aula, tá certo? E aí vai ter a história da sua escola. Todos nós temos uma história, nossa escola também. A escola foi criada ao longo do tempo por vários povos. No Brasil, os primeiros professores foram os jesuítas. As escolas não são iguais. Elas podem ser grandes ou pequenas, públicas ou particulares e podem se localizar no campo ou na cidade. As escolas públicas são mantidas pelo governo por meio dos impostos pagos pela população. Nelas, o ensino é gratuito. As escolas públicas podem ser municipais, estaduais e federais, tá certo? A escolinha que vocês estudam, ela é pública ou é particular? É uma escola particular, tá certo? E aí? Quem mantém a escola? A escola pública é mantida pelo governo por meio de impostos. E a escola particular? Quem mantém a escola? São os pais de vocês, né? Que pagam a escola e com este pagamento ela mantém a escola, os funcionários pagando o aluguel, água, luz, todas as despesas que há na escolinha, tá certo? Aqui fala, nas escolas particulares, os pais ou responsáveis pagam uma mensalidade para que os alunos possam frequentá-las. Antigamente, existiam as escolas no sítio. Hoje ainda existe, tia? Sim, mas são poucas. A maioria das escolas são mais na cidade, certo? No sítio, ainda há escola no sítio, mas funciona creche. Vamos para a nossa atividade. Vamos descobrir um pouco da história da sua escola. Converse com o seu professor e depois preencha a ficha. No caso aí, vocês irão preencher com a mamãe de vocês ou responsável. Qual é o nome da sua escola? O nome da escola é origem do nome da escola e a data da sua inauguração, a data que a escola foi fundada. Pinte a resposta correta. Quem foram os primeiros professores no Brasil? Foram os chineses ou os jesuítas? Terceiro, desenhe a sua escola. Então, a nossa atividade é só essas 3 questõezinhas, tá certo? E aqui, a tia vai colocar umas 3 perguntinhas para vocês saberem um pouco mais da escola, tá certo? E aí, essas perguntinhas, vocês podem, mamães, vocês podem ir lá no grupo, né,
do primeiro ano e fazer essa perguntinha lá para tia Vera ou tia Ivone responder. Vocês irão fazer tipo uma entrevista, tá certo? De preferência, gostaria que fosse cada criança que fizesse essa pequena entrevista, ou a tia Vera, que é a diretora, ou a nossa coordenadora Ivone, tá bom? Mandem um áudio e aí elas vão responder e vocês irão anotar. Todos estão com um caderninho de matéria em casa? Pronto, então onde é que vocês irão fazer essa pesquisa? Vocês irão fazer e anotar, aliás, vocês irão anotar num caderno de história, num caderno de matéria, na matéria de história, tá certo? Então anotem aí. A primeira pergunta é: como surgiu o nome da escola? Como surgiu o nome da escola? Pronto, então aqui são essas 3 perguntinhas que vocês irão entrevistar tia Ivone ou tia Vera, tá certo? Vocês irão mandar um áudio no grupo, né, lá do primeiro ano, as criancinhas. Vocês vão anotar essas 3 perguntinhas no caderno, na matéria de história, e irão responder. Não deixei espaço, mas aí vocês, quando copiarem essas 3 questões, vocês coloquem assim, ó, respostas, ok? Aí vão respondendo a primeira questão, segunda, terceira, e aí vocês podem aproveitar, né, na primeira questão, pergunta a origem do nome da escola. Vocês também podem aproveitar essa primeira questão e fazer a entrevista, tá certo? Aguardo os áudios das crianças. Cada criança vai fazer a sua entrevista com a diretora ou a coordenadora da nossa escolinha. Cheiro, crianças!